Cadê a minha tela? Aqui, pronto. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim, então tá bom. Sim, sim. Então vamos lá. Beleza. Na aula passada, a gente parou na discussão do artigo 237 do Código Civil, tá? Deixa eu só localizar aqui o meu Código Civil. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente parou aqui no 237 do Código Civil, tá? E aí, qual foi a discussão que a gente teve... Só um pouquinho. Que a gente teve aí com relação ao 237, que foi aonde a gente parou, tá? Nós tínhamos falado que até a tradição, né? Então, tá aqui. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos pelos quais poderá exigir aumento do preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação, tá? Então, a gente parou no 237 e eu ainda falei para vocês assim, olha, com relação ao 237, deem uma olhadinha, porque o exame de ordem, ele sempre traz para a gente uma pergunta referente a uma vaquinha, tá? Deixa eu salvar aqui o arquivo de vocês para depois eu mandar para vocês, tá? Ele sempre discute com relação a uma vaquinha, né? Então, vamos lá. Aqui tá a famosa questão. Ele fala assim, Arlindo, proprietário da vaca malhada, vendeu-a a seu vizinho, Lauro. Celebraram em 10 de janeiro de 2018 o contrato de compra e venda, pelo qual Arlindo deveria receber do comprador a quantia de 2.500. No momento da entrega do animal, agendada para um mês após a celebração do contrato. Nesse interregno, contudo, para surpresa de Arlindo, Malhada pariu 2 bezerros. Aqui, ó, vamos trabalhar primeiro com a pergunta, tá? Para depois a gente trabalhar aí com as alternativas. Vamos primeiro trabalhar com a pergunta. Então, a pergunta, ela te traz algumas informações, né? Ela fala para você que Arlindo é proprietário. Então, se Arlindo é proprietário, logo não ocorreu a tradição. Então, ele é o proprietário ainda da vaca malhada. E aí ela fala que vendeu para o vizinho. Então, se vendeu para o vizinho, nós temos um contrato a título oneroso, tá? Peraí que tem alguém pedindo para entrar na aula. Então, nós temos um contrato a título oneroso. Outra observação importante aí do enunciado, tá? Então, vendeu ao vizinho. Laura. Celebram, em 10 de janeiro de 2018, o contrato de compra e venda. Então, ficou aí mais do que claro essa situação. Pelo qual Arlindo deveria receber do comprador a quantia de 2.500. Aí, olha aqui, ó. No momento da entrega do animal, agendada para um mês após a celebração do contrato. Então, se está agendado para um mês após a celebração do contrato, logo esse animal ainda está com Arlindo. Logo, esse animal ainda está com o vendedor. Nesse período, né, então aí da venda do animal, nesse período aí em que ele ficou aguardando, né, essa entrega, então o Arlindo tem aí a surpresa de que nascem 2 bezerros, tá? Outra informação importante, ó, para surpresa de Arlindo, ou seja, Arlindo não sabia de que a vaca malhada estava prenha, tá? Ele não sabia, tudo bem? Então, informações importantes do enunciado. Que o Arlindo é proprietário, que existiu um contrato de compra e venda, que existiu um pagamento, tá? Ele deveria receber do comprador
no momento da celebração, ou seja, não teve sinal, ele não recebeu isso antes, tá? Estava agendada para um mês após a celebração e foi uma surpresa para a Lindo. Ela vem e pare 2 bezerros, né? Aí as alternativas são a quem vai pertencer os bezerros, né? Se o bezerro pertence ao Arlindo, se pertence a Lauro, se um pertence a Lauro e o outro ao Arlindo, ou se deve fazer um sorteio a quem pertence os bezerros. Qual é a alternativa correta? A. Letra A, por qual motivo? Pelo parágrafo único do artigo. Vou abrir aqui. Do artigo 237. Leia ele para mim, por favor. Acharam? Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Perfeito. Os frutos percebidos são, então, do devedor, cabendo ao credor os frutos pendentes. Nesse caso aqui dos 2 bezerrinhos, eles nascem antes da entrega. Então, por esse motivo, com base aí no artigo 237 do Código Civil, que aqui a gente pode trabalhar com o 237 caput e parágrafo, tá bom? Então, por esse motivo que os bezerros vão pertencer a Arlindo, tá? Toma muito cuidado com essa pergunta, porque essa pergunta ela cai no exame de ordem, uma prova sim, uma prova não, tá? Eles mudam o nome do proprietário, mudam o nome da vaca, mudam as datas de contrato, mas a essência da pergunta é a mesma, tá? Então, prestem aí bastante atenção nesse tipo de pergunta. E aí, tentem fazer sempre, quando vocês forem trabalhar com um teste, tentem sempre fazer dessa forma, sabe? Leia o enunciado e vá tirando do enunciado todas as informações aí que são necessárias para você, tá? Dentro ainda do artigo 237, então eu vou colocar aqui, ó, pra gente... Deixa eu aumentar a minha tela agora. Eu tinha diminuído só para vocês conseguirem ler o enunciado, tá? Dentro ainda do artigo 237, então eu vou colocar aqui. Artigo 237 do Código Civil. Esse material que eu estou digitando aqui, tá? Ele vai lá depois para o sistema de vocês, tá bom? Então, depois lá vocês recebem o link da aula e esse material que eu estou digitando, tá? E aqui no que eu estou digitando é o que eu iria ditar em sala de aula, tá? Então, fiquem tranquilos que depois eu mando aí para vocês essas anotações. Dentro do artigo ainda 237, tem uma situação aqui que a gente precisa observar, que nós chamamos de cômodos obrigacionais. E nós chamamos de cômodos obrigacionais. Apesar do nome ser um pouco diferente, eles são fáceis daí da gente entender, tá? Então, com base no 237, o que seriam esses cômodos obrigacionais? O devedor poderá exigir aumento no preço, vírgula, tendo em vista a manutenção do sinalagma obrigacional, a vedação do enriquecimento.
Então, vamos por partes aqui também nesse conceito de cômodos obrigacionais, tá? Então, o devedor, a gente já vem conversando sobre o devedor aí em várias aulas, mas vamos lembrar aqui a característica do devedor. Aqui nós não estamos falando que o devedor deve, tá? É o devedor da obrigação. Eu não estou dizendo que ele é inadimplente, tudo bem? O devedor da obrigação. Poderá exigir aumento do preço, tendo em vista a manutenção sinalagma da obrigacional. O que seria uma manutenção sinalagma obrigacional, tá? Uma manutenção sinalagma obrigacional nada mais é do que uma modificação dos valores de mercado do objeto obrigacional, tá? Nada mais é do que isso. E a vedação do enriquecimento sem causa. O que a gente precisa discutir aqui? Se porventura o objeto que está sendo negociado sofrer algum tipo de aumento de valor, tá? Por questões que envolvam aí situações de mercado, ou por um motivo plausível para esse aumento de valor, tá? O devedor, então, pode exigir esse aumento de preço, tá? Ele pode dizer, olha, tendo em vista uma situação X, que é de conhecimento, eu estou exigindo esse aumento de preço, mas vedado um enriquecimento sem causa, tá? Vamos trabalhar aqui, ó, com o exemplo do Arlindo. O Arlindo, o bezerro pertence a ele, tá? Mas vamos pensar que o Arlindo quisesse negociar, então, a venda da vaca com os bezerros, tá? Ele poderia trabalhar aqui, ó, com um aumento de preço, tá? Tendo em vista que a gente tem os bezerrinhos agora, mas sem ser uma vedação de enriquecimento sem causa. Toma cuidado com essa vedação do enriquecimento sem causa pelo seguinte, eu não posso exigir um aumento de preço, tá? Por uma situação atípica. Baseando aqui, seguindo um exemplo do Código de Defesa do Consumidor, a gente não pode fazer um aumento de valores de algum produto, porque neste momento a população precisa daquele produto, tá? Porque isso gera um enriquecimento sem causa. Tudo bem? Então, a gente não pode trabalhar dessa situação. Nessa esfera aqui, tá? Como que a gente pode... Como que o 237 aí dá uma forma da gente trabalhar, tá? O 237 pede para a gente observar o seguinte, tá? Primeira coisa que ele pede para a gente observar. A figura do devedor. Então, eu vou precisar observar, a figura do devedor nessa situação, tá? Como que o devedor reage a isso? Então, a primeira coisa que eu vou observar é o devedor. E aí, o 237, ele dá duas situações para a gente poder, então, discutir, tá? Duas situações aí para a gente observar. A primeira situação que ele dá... Eu não estou achando minha flecha agora. A primeira situação que ele dá nesse sentido do devedor é se resolver a obrigação, sem perdas e danos, tá? Então, foi verificado lá que teve esse aumento, tá? O credor desiste, o credor fala, olha, tendo em vista a esse aumento, eu não tenho o menor interesse, tá? Achei. Eu não tenho o menor interesse na compra desse produto, então a gente vai resolver a obrigação
sem eventuais aí, sem uma discussão de perdas e danos, tá? Uma coisa que a gente precisa observar aqui, nesse resolver sem perdas e danos, é que a legislação não informa a situação de culpa. A situação de culpa do credor. Toma muito cuidado com relação a isso, tá? A legislação não informa que se porventura essa obrigação deixar de ser cumprida, ou se porventura o credor não quiser, tá? Se porventura o devedor vai poder falar de perdas e danos, tá? Então a legislação não fala aí na figura do credor. A legislação ela só vai falar única e exclusivamente na figura do devedor, tá? Então, como dos obrigacionais, é esse aumento aí de valores, tá? Mas um aumento justificado, por qual motivo aí eu estou fazendo o aumento com relação a isso, tá? Outra observação que a legislação traz nesse mesmo sentido, vou colocar aqui, ó. Outra observação que ela traz nesse sentido é referente à resolução do contrato e da obrigação de inexecução, tá? Então, vou colocar aqui, ó, uma coisa que a gente precisa observar. Resolução do contrato e da obrigação por inexecução involuntária das partes, tá? Então, essa inexecução involuntária das partes, nós estamos trabalhando aí com caso fortuito ou força maior, tá? Então, na existência aí de caso fortuito ou de força maior, essa inexecução involuntária das partes vai ser sem culpa. Se a gente está falando de uma situação que ela é sem culpa, automaticamente, então, a gente não vai precisar aí falar de eventual perdas e danos, tá? Então, fica a observação aí com relação a essa resolução do contrato, tá? Agora, uma coisa que a gente precisa observar bastante quando a gente tem situações como essas é verificar se existiu algum tipo de melhoramento, tá? Algum tipo de melhoramento naquilo que está sendo discutido. Se existiu algum tipo de melhoramento naquilo que está sendo discutido aí nessa relação contratual, a gente precisa observar com quem que ficam esses melhoramentos, tá? Para quem que vai ficar se existir algum tipo de melhoramento. Então, eu vou colocar aqui, ó, melhoramentos devem ser incluídos os frutos, vírgula, bens acessórios que são retirados do principal, sem lhe diminuir a quantidade. Então, melhoramentos devem ser incluídos os frutos, tá? Bens acessórios,
que são retirados aí do principal, mas esse fato de ser retirado não vem sem diminuir a questão da quantidade, tá? E aí a gente já lembrou em algumas aulas atrás os conceitos de frutos, né? Os conceitos de frutos, os conceitos de produtos. Então a gente tem que aí observar nesse sentido. Com relação às características aqui de frutos, tá? O que a gente tem que lembrar aqui nas características de frutos? Que os frutos percebidos, eles ficam para o devedor, tá? Então, os frutos percebidos ficam para o devedor. E os frutos pendentes ficam para o credor, tá? Então, os frutos que foram percebidos, eles ficam para o devedor, e aqueles que são pendentes ficam para o credor. E aí, com isso, eu vou voltar aqui, ó, na questão do Arlindo, tá? Na questão do Arlindo, quando a malhada, ela vem lá a parir 2 bezerros, tá? Quando ela vem parir 2 bezerros, nós estamos falando de frutos percebidos. E esses frutos percebidos são aqueles que já foram colhidos, tá? Por esse motivo, então, que eles vão ficar aí em posse do Arlindo, tá? E aí, nessas características aqui dos frutos, vou por aqui, ó. Nós estamos trabalhando nessa questão aqui de melhoramento, nós estamos trabalhando com o artigo 237, aí, parágrafo único, Código Civil, tá? Que fala aí dessas situações de melhoramentos, para quem que ficam essas características de melhoramentos. E aí, ainda com base nos 237, parágrafo único, eu vou colocar uma observação aqui, ó, que frutos não colhidos ficam com o credor. Então, aqueles frutos que ainda não foram colhidos, eles vão pertencer ao credor. Alguém quer falar comigo? Eu, professora, gostaria... Eu estou achando o artigo 237, no parágrafo único, contraditório, porque se diz os melhoramentos devem ser incluídos os frutos, bens acessórios que são retirados do principal, sem lhe diminuir a quantidade. Eu acho contraditório, porque eu não sei, eu gostaria de saber até se alguém já questionou esse artigo, ou se já teve alguma jurisprudência anterior, porque eu estou achando extremamente contraditório. Mas contraditório em que sentido? Justamente do que diz o texto, melhoramentos devem ser incluídos os frutos, bens acessórios que estão retirados do principal. Seria mais ou menos isso, é o que está no pé da letra. Então, mas aí a gente precisa verificar quais são os tipos de frutos. Não, no caso, os frutos aí são os bezerros. Não, tá. Mas aí a gente tem que observar, aqui nessa situação são os bezerros, tá? Só que a gente tem que verificar se esses frutos, eles são percebidos ou se eles são pendentes. Ele fala frutos, tá? Aí agora, o que a doutrina e a jurisprudência fala pra gente? Olha, se os frutos são percebidos, tá? Então, esses frutos que são percebidos pertencem ao devedor. Se são frutos que ainda estão pendentes, eles vão automaticamente junto com o credor. Mas no caso de ter amarrado o acordo, ter feito o acordo, já não fica amarrado esses frutos? Então, se são frutos que eu já sei que eles existem, então, por exemplo, no caso aqui do Arlindo, tá? Se ele já sabia da existência dos 2 bezerros, ele já sabia que a vaca estava prenha, ele pode amarrar no contrato de que é a venda dela mais os frutos. Ele pode fazer isso.
tá? Na situação ali, a gente está discutindo de que ele não sabia, de que foi uma surpresa para ele que em um mês a vaca pariu os 2 bezerros. Então, a gente precisa verificar qual que é o tipo de fruto. Porque, por exemplo, se for um fruto pendente, tá? Fruto pendente é aquele que ainda não está pronto para ser colhido. E aí eu não vou trabalhar com fruto de árvore. Vamos trabalhar com aluguel, tá? Então, um aluguel é aquele aluguel que ainda não venceu, tá? Se esse aluguel ainda não venceu, e eu estou fazendo uma venda de casa para você, e você vai permanecer com esse contrato de locação, eu não posso querer já receber esse aluguel. Certo? Certo. Entendeu o meu exemplo? Entendi. Agora, se eu estiver vendendo para você a casa e a gente negocia que, olha, daqui 30 dias você toma posse e propriedade da casa. O aluguel que vender nesse período ainda me pertence. Por que ele ainda pertence? Perfeito. Porque a tradição ainda não aconteceu. Perfeito. Tá bom? Agora aqui, a observação que eu estava fazendo, nesses frutos não colhidos que ficam com o credor, tá? A gente só tem que observar se esses frutos que não foram colhidos não estavam na época de colher, tá? Então, aí o exemplo que eu dei com relação ao aluguel. Se é um aluguel que já deveria ter sido colhido, porque aluguel é um fruto cível. Se é um aluguel que já deveria ter sido colhido e não foi colhido, ele vai junto com o devedor. Agora, se ele não foi colhido porque não estava na época da colheita, então automaticamente ele fica com o credor. É justamente o exemplo que eu dei agora do aluguel. Tá bom? Tá bom. Tá joia. Com isso, a gente fecha o artigo 237 aí do Código Civil. Oi? Queria te fazer uma pergunta. É a Carol? Isso. Oi, Carol. Porque eu não entendi direito. Deixa eu te perguntar, cômodo, então, significa vantagens, melhorias que você faz que se somam no bem principal, é isso? Isso. Tá. Então, você fez essas melhorias, né? Daí, se o devedor... Não, se antes da tradição o credor não aceitar, aí, vamos supor, você fez essas melhorias e aumentou o preço. Aí, antes da tradição, se o credor não quiser aceitar esse aumento, então aí o devedor, aí não vai ter mais tradição. É isso? Não é que não vai ter mais tradição, não vai ter mais obrigação. Mas o negócio é a obrigação. Ah, tá bom. Observa aqui na minha tela, ó. O devedor pode resolver a obrigação sem perdas e danos, tá? Ou a resolução do contrário, do contrato. Tá, e da obrigação, tá. Tá? E nesses melhoramentos, a gente vai incluir os frutos e os bens acessórios. Tá, entendi. Tá? Se esses frutos e bens acessórios, aqui no 237, ó, se esses frutos e bens acessórios eles puderem ser retirados sem diminuir a quantidade, tudo bem. Então, vamos pensar assim, eu coloquei um lustre importado na minha sala, tá? Certo. Então, trouxe um lustre lá da França, XYZ, chiquérrimo, todo trabalhando no cristal, coloquei na minha sala, tá? Tá. Eu posso retirar o lustre e não vai perder a qualidade de casa. Certo. Não vou estragar, eu vou só tirar o lustre. Mas eu preciso dizer para você, eu estou retirando. Porque senão a venda é feita também com os acessórios e as pertenças. Tá. Aí eu posso falar, não, mas... Lembro, mas aí eu posso falar, não, mas eu não quero a casa sem o lustre. Pode. Aí eu vou falar para você, então, beleza, você quer levar o lustre? Então tá bom, então a gente vai discutir o valor do lustre. Certo. E aí é o aumento do preço. Tá joia. Tá bom? Tá, isso tudo vai estar no contrato, né? Sim. Tá, beleza. Obrigada. Nessa situação a gente precisa pôr, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então tá bom. Bom dia. Posso falar? Bom dia. Pode, quem é? Tudo Só bem, fala professora? nome. É a Doris. Oi, Doris. Tudo bem? Tudo. Pode falar. Ainda sobre a
vaca malhada. Enquanto o bezerro está em gestação, não pariu ainda, eu posso considerar como fruto pendente. Então, o direito ao credor dela com ainda em gestação é totalmente do credor, né? Sim, é que o problema aqui, ó, até levantei aqui o problema de novo. Onde está o pulo do gato do problema? Ele fala que é para surpresa de Arlindo. Certo. Porque se não tivesse para surpresa de Arlindo, quer dizer que Arlindo já sabia. Ah, entendi. Porque Entendeu? enquanto está no ventre da vaca, mesmo que ele entregue ela no estado, né, antes de parir, então seria a posse totalmente do credor, sem alteração. Sim, agora o problema aqui, o pulo do problema é que é para surpresa do Arlindo. O Arlindo não sabia. Porque senão ele poderia ter negociado que ele estava vendendo uma vaca malhada prenha. Então o problema deixa muito claro, olha, é para surpresa do devedor, a vaca pariu. Ok. Tá bom? E só depois de nascido que podemos considerar como fruto percebido. Sim. Tá certo, obrigada. Nada. Vamos lá, com isso a gente fecha o artigo 237, tá? E agora nós vamos discutir obrigação de restituir coisa certa. Obrigação de restituir coisa certa. E isso está nos artigos 238 a 242 do Código Civil, tá? Então, obrigação de restituir coisa certa. É por aí que a gente vai conversar, tá? A gente tinha conversado até o artigo 237 na obrigação de dar coisa certa, tá? Então, obrigação de dar. Aqui eu estou discutindo sobre a obrigação de restituir isso, tá? Então, vamos partir aí de um conceito, tá? Então, conceito. O devedor tem o dever de devolver coisa que não lhe pertença, pertence, ponto, né? Na outra linha, perda da coisa sem culpa, do devedor e antes da tradição, aplica-se a regra pela qual a coisa perece para o dono, res perit domino, suportando o credor o prejuízo. Suportando o credor o prejuízo. Então, a gente tem aqui um conceito a título disso. Vamos dar uma olhadinha no artigo 238 do Código Civil. Então, o 238 do Código Civil, ele fala o seguinte: se a obrigação for de restituir coisa certa
se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor, Então, a gente tem que observar aqui, que é restituir coisa certa sem culpa do devedor. Se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Então, vamos observar algumas coisas aqui no texto de lei mesmo, tá? Então, artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, então a primeira coisa que a gente tem que observar, tá? Quando a gente vai fazer aí, devolver uma coisa que não te pertence, tá? Então, restituir coisa certa, nada mais é do que devolver aquilo que não pertence, tá? Primeira coisa que a gente precisa observar. E sem culpa do devedor, tá? Eu não estou discutindo aqui eventuais perdas e danos. Se perder antes da tradição. Por que é antes da tradição? Porque enquanto a tradição não acontecer, a coisa pertence ao devedor. Sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. Quando eu falo que a obrigação se resolverá, é como se ela tivesse deixado de existir. Ressalvados os direitos até o dia da perda, tá? Então, se no meu contrato ficar estipulado, por exemplo, olha, eu vou restituir para você, eu tenho que entregar para você sacas de café, tá? Só que essas sacas de café, a gente sabe qual é o tipo de café, eu tenho todas as características dele. E a gente negocia que eu já vou pagar para você a parte do veneno, tá? Que precisa ser passado lá no café para o café poder nascer. Então, eu vou entregar, já vou pagar para você a parte do veneno, tá? Então, você tem que me restituir uma coisa certa, tá? Vamos pensar que acontece lá vamos pensar que pega fogo na safra, tá? Então, acontece um acidente e pega fogo nessa safra, tá? E aí se perde antes da tradição, tudo bem? O importante, não perdeu porque eu quis, tá? Aconteceu uma queimada e pegou fogo na safra, tá? Se isso acontecer, então, aí antes da tradição, o credor vai perder a coisa, a obrigação se resolve, tá? Mas o valor que eu paguei a título do veneno, isso tem que ser restituído, tá? Alguém quer falar comigo? Não? Então tá bom. Esse valor o valor do veneno aqui no exemplo que eu estou trabalhando, isso precisa ser restituído, tá? Então, se a obrigação for de restituir coisa certa, então no meu exemplo aqui eu estou trabalhando com café, tá? E esta sem culpa do devedor se perde, então eu estou dizendo aqui, estou dando o exemplo de que aconteceu uma queimada antes da tradição, tá? Sofre o credor a perda e a obrigação se resolve, tá? E aí, essa obrigação se resolvendo, o credor tem direito aí, tem os seus direitos ressalvados até o dia da perda, tá? Então, se porventura já tinha pago o veneno, se porventura já tinha vendido essas sacas de café, e aí eu preciso, então, esses meus direitos, eles vão ser ressalvados, tá? Vamos colocar aqui uma observação nesse sentido, tá? O credor proprietário da coisa que se perdeu, terá os seus direitos, até o dia da perda. Tá? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Vamos trabalhar aqui com um exemplo, tá?
Então, vamos trabalhar no seguinte exemplo. Eu tenho Caio, tá? Vamos pensar que Caio é o devedor. Então, eu tenho Caio na figura do devedor. E aí eu vou falar de novo. Não é que ele seja inadimplente, é que a obrigação ainda não foi cumprida, tá? Toma cuidado aí quando a gente fala de devedor em obrigação, eu não estou dizendo que ele é inadimplente, tá? Então toma muito cuidado com isso. Então eu tenho o Caio aqui na figura de devedor, tá? Eu tenho um objeto, que aí é o ponto mais importante entre nós, né? Vamos pensar que esse objeto é uma cachorrinha, tá? Esse é o meu objeto. O elo aí que gera a situação obrigacional. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a cachorrinha é o objeto obrigacional, tá? Importante a gente aí ressaltar com relação a isso, tá? E aí eu tenho do outro lado a figura de Gabi. A figura de Gabi como credora com relação a isso, tá? Uma observação muito importante que a gente vai colocar aqui com base nesse artigo 238, tá? Se a obrigação for de restituir coisa certa, então eu tenho uma cachorrinha que é o objeto e essa cachorrinha é uma coisa certa, tá? Então eu tenho todas as características da cachorrinha, eu tenho raça, eu tenho idade, eu tenho todas as qualificações a título da cachorrinha, tá? Não é que a cachorrinha ainda não nasceu, a cachorrinha já existe, tá bom? Então toma muito cuidado com relação a isso, tá? E esta, sem culpa do devedor, se perde antes da tradição. Então vamos pensar que Caio, que é o devedor, tá? Sem ter ciência com relação a isso, sem ter ciência da situação, a cachorrinha vem a falecer. Ela tem um problema de saúde, na qual Caio não tinha ciência desse problema de saúde, e por esse motivo, então, a cachorrinha aí vem a falecer, tá bom? Nesse caso, com base no 238, se perde antes da tradição, tá? Sofre o credor a perda e a obrigação se resolve, ressalvados seus direitos até o dia da perda. Então, vamos pensar no seguinte, vamos pensar que Gabi tinha feito lá o pagamento para que Caio pudesse levar a cachorrinha para castrar e ela também tivesse feito o pagamento a título aí de custas, né? Alimentação mesmo da cachorrinha, tá? E aí acontece, então, dessa cachorrinha vir a falecer, tá? O que vai acontecer? A obrigação se resolve, tá? Então, a obrigação aí é como se ela tivesse deixado de existir. E vai caber a Caio fazer aí a devolução dos valores que já tivessem sido pagos pela credora, tá? Então, eu vou colocar essa observação aqui embaixo, aqui, ó. Então, vamos colocar assim, ó. Com o falecimento do objeto, sem culpa do Caio, a Gabi deverá ser ressarcida dos valores pagos. A Gabi deverá ser ressarcida dos valores pagos, tá? Que aí a gente está trabalhando com o texto de lei, tá bom? Tudo bem até aqui? Paulo, fala comigo. Tudo bem.
Tudo bem? Então tá bom. Tá. Agora, aqui a gente tá trabalhando... Quem me chama? Oi, a Carol. Oi, Carol. Deixa eu te falar. Se o Caio soubesse que a cachorrinha tivesse doente, mas vamos supor que era uma doença leve, e ela falasse para a Gabi, olha, ela tá doente, a Gabi falasse assim, não, mas eu quero muito essa cachorrinha, eu pago pelo tratamento. Mas mesmo assim a cachorrinha viesse a falecer. Em relação à obrigação, aí a Gabi não teria obrigação de pagar mesmo assim, né? Mesmo ela sabendo. Mesmo então, se ela tá ciente desse problema, tá? Ainda continua sem culpa do devedor. Tá, Júlia. Tá bom? Agora vamos supor que ele sabia da doença e não fala. Aí é má fé, né? Aí é má fé. Tá bom? Obrigada. Bem, aqui a gente está trabalhando com um exemplo de uma simples cachorrinha, né? Mas vamos trazer uma situação mais próxima aqui. Oi? É a Bárbara, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo e você? Tudo também. Vamos supor que a cachorra foge. É a mesma situação? Ele tem que devolver? Não, ela se a não cachorra morre, ela foge. Se a cachorra foge, aí a gente trabalha com uma característica de responsabilidade civil, tá? Na situação de que o Caio foi negligente, uma vez que ele não observou aí que a cachorra corria-se o risco da cachorra fugir, tá? E aí a gente trabalha com uma característica de culpa presumida até que se prove o contrário. Beleza. Então, nessa situação, é só se morre mesmo. Só não tem como entregar, né? Não tem como entregar. Tá. Porque se a cachorra foge, ainda tem uma possibilidade de achá-la, né? Sim, Aqui sim. eu não tenho como entregar a cachorra. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Nada. Bem, aqui a gente trabalhou com o exemplo da cachorra. Agora eu quero dar uma complicada na situação. Vamos pensar nessa mesma característica que a gente está discutindo aqui, mas num contrato de locação, tá? Então, vamos pensar nas características obrigacionais aqui dentro de um contrato de locação, tá? Dentro desse contrato de locação, a gente tem lá, então, a figura. A gente tem... Opa! A gente tem a figura aqui. Desce, meu bem. Obrigada. A gente tem aqui a figura, então, dentro de um contrato de locação, a gente tem a figura do locatário e a gente tem a figura do locador, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Até o final disso, eu estou virando web design. Vamos lá. A gente tem a figura, então, do locador. Aí vocês lembram quem é o locador, né? O locador, então, ele é o proprietário do imóvel, tá? E do outro lado, vamos trabalhar aqui. Do outro lado, eu vou ter, então, a figura do locatário. Então, dentro de um contrato de locação, eu preciso trabalhar com o locador e eu preciso trabalhar com o locatário, tá? Então, tenho aqui um contrato de locação formado entre duas partes. Toma cuidado que eu não estou falando da existência de sublocação, eu estou falando da existência de um contrato de locação simples. Não vai me querer inventar em moda, tá? Que eu estou simplesmente falando de um contrato de locação. Tudo bem? Então, eu tenho a figura do locador e eu tenho a figura do locatário. Tá. Nesse contrato de locação, a gente tem a situação da devolução do imóvel. Então, vamos colocar aqui, ó. Que o locatário certinho, mas o que vale é a intenção. Que o locatário vai fazer a devolução do imóvel. Tudo bem? Então, ele vai restituir, com base no 238, ele vai restituir coisa certa. Qual que é a coisa certa que ele vai restituir aqui? A coisa certa que ele vai fazer a restituição é justamente o
imóvel, tá bom? Então, a devolução do imóvel, eu vou colocar aqui, ó, que é igual coisa certa, para você não esquecer, tá bom? Nessa figura aqui de locador e locatário, o locador, nesse exemplo que eu estou dando, ele é o credor. Então, o locador, ele é o credor. E o locatário, para nós, ele é o devedor, tá? Porque o locador é o proprietário e o locatário aí, ele é o devedor nesse contrato, tá? Nessa situação aqui, com base no artigo 238, tá? O que a gente precisa aqui é observar na figura do locador. Então, vamos colocar aqui, ó, que o locador é igual a credor, tá? E nessa situação, o que a gente tem que observar? Que ele não poderá pleitear um imóvel, não poderá pleitear um imóvel novo, não poderá pleitear um imóvel novo ou de menor valor. Por que ele não pode pleitear isso na devolução do contrato, né? Porque a gente está falando de restituição de coisa certa. Então, no contrato de locação, quando o contrato de locação ele termina, a gente tem que devolver a coisa que estava alugada. É simplesmente isso que a gente tem que discutir, tá? Então, o contrato de locação, ele trabalha justamente com essas características do 238. Restituir coisa certa, estou restituindo sem culpa do devedor, eu quero restituir. Aqui eu estou pensando que um contrato já finalizou, que eu não tenho multa contratual, tá? Antes da tradição, a obrigação se resolve, ressalvados os direitos até o direito da perda. Então, até o momento de eu restituir esse imóvel, eu tenho lá com relação aos aluguéis, tá? A única coisa que o locador aqui pode vir a eventualmente discutir, então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não. A única coisa aqui que o locador poderá vir eventualmente discutir, vou colocar aqui, ó, uma outra observação. Aqui, ó. Uma coisa que ele poderá vir discutir, ele tem direito aos aluguéis, direito aos aluguéis vencidos e não pagos. Isso ele pode discutir, tá? Então, direito aos aluguéis vencidos e não pagos. Então, essa situação ele pode vir a discutir, tá? Agora, falar que ele não quer essa casa, que ele quer outra, que você tem que devolver outra casa e não essa, não, tá? Essa discussão a gente não vai conseguir trabalhar, porque a gente está trabalhando aí com base no 238, tá? Que é uma restituição aí de coisa certa, tá? Tudo bem com esse contrato de locação? Professora, eu tenho uma observação, que é o seguinte, eu não sei se caberia no artigo 238, mas é uma dúvida. Se, por exemplo, eu loco mão de obra animal para vigilância noturna, e nesse caso, após o recolhimento da coisa certa, que seria o animal, o mesmo vem a falecer por ingerir substância não viável, veneno, que alguém tenha jogado. Caberia no artigo 238 ou não? Você está dizendo que você faz locação, por exemplo, de cachorro para vigilância noturna? Sim. É isso? Tá. E aí, quando você vai fazer a devolução do cachorro, se diz, o cachorro falece por envenenamento? Sim. Tá.
Mas aí você tem certeza que esse envenenamento aconteceu durante a vigia? Não, a autópsia, né? Diria isso. Então, não, tudo bem. A necrópsia vai informar que foi envenenamento. Aí vamos trabalhar, então, de que isso aconteceu durante a vigia, tá bom? Nessa situação, a gente não consegue trabalhar com o 238, porque é restituição sem culpa do devedor. O envenenamento entra numa característica de culpa. Perfeito, perfeito. Tá? Então, a gente não consegue trabalhar aí com o 238. Tá bom, então. Tá bom? Tá, obrigado. Nada. Tá, ok. Bem, a gente trabalhou, então, com a cachorrinha, tá? A gente trabalhou... Bárbara, quer falar comigo? Eu quero. Diga. Numa situação que eu alugo um determinado aparelho. Eu vou falar disso agora. Segura aí. Ah, tá bom. Segura aí. Tava só finalizando o contrato de locação, a gente vai falar de comodato agora, que é empréstimo, tá? Tá bom. Então, finalizamos o contrato de locação, tá? Vamos pensar agora aqui que a gente está falando de um contrato de comodato, tá? Contrato de comodato, ele nada mais é do que um contrato de empréstimo, tá? Aí uma observação importante que a gente precisa fazer no contrato de comodato desde já. Quando eu falo de contrato de comodato, eu estou falando de empréstimo de coisa infungível, tá? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Contrato de comodato. Comodato, tá? A primeira observação que a gente tem que lembrar do contrato de comodato, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Que é um empréstimo, coisa infungível, tá? Que é a principal característica aí do contrato de comodato, tá? Então, eu tenho aqui um contrato de comodato, tá? E eu estou pensando no contrato de comodato de um carro, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, que o objeto... Mania de pegar o negócio errado. Aqui. Vamos pensar aqui, ó, que o objeto desse contrato de comodato... Aqui é a caixinha da Gabi. Vamos pensar que o objeto desse contrato de comodato é um carro, tá? Por que eu estou trabalhando com um carro? Porque um carro, ele é um bem infungível, né? Então, ele se torna infungível a partir da placa, do chassi, tá? Então, carro, ele é um objeto infungível. Então, eu estou pensando aí no contrato de comodato de um carro, tá? No contrato de comodato, nós vamos ter, então, as figuras do comodatário, tá? E nós vamos ter as figuras do comodante. Então, vamos lá, vamos colocar as figuras aqui. Então, no contrato de comodato, o objeto entre eles é um carro, que é a principal que é o vínculo entre eles, né? Aí, aqui eu tenho o comodatário, que é o devedor. Então, eu tenho o comodatário, que é o devedor. E vamos pensar aqui na figura do comodante. O comodante é o dono, tá? Então, eu tenho o comodatário e aí eu tenho o comodante, tá? E o comodante é o proprietário do bem, tá? Proprietário aí do bem que está em comodato, tá? Então, vamos voltar aqui. Contrato de comodato, que é o empréstimo de coisa infungível. Eu tenho o carro, tá? Que é um bem infungível, que eu consigo qualificar ele. Eu tenho a figura do comodatário, que é o devedor. Tem a figura aí do comodante, que é o proprietário do bem, tá bom? Agora, acontece o seguinte nesse carro, tá? Se ficar só nisso daqui, a gente tem um contrato de comodato simples. Não aconteceu aí nenhum tipo de situação com relação a esse veículo, tá?
Mas vamos complicar aqui um pouco a nossa vida. E acontece o seguinte, que esse carro, ele é roubado. Então, durante aí o contrato de comodato, esse veículo, ele é roubado, tá? Com o roubo desse veículo, como que fica? A pergunta que vos faço. Com o roubo desse veículo, como fica a situação? Com base no 238. Valendo. Vocês não são quietos assim, vocês estão se fazendo de quietos. Ninguém tem ideia do que acontece? Eu acho que como ele tem que devolver, teria que devolver o carro. Se ele não tem mais o carro, ele tem que devolver o valor do carro. Tá. Ele tem que devolver, de algum jeito ele tem que devolver. Alguma coisa ele tem que devolver, nem que ele devolva uma charrete. Não, ele tem que devolver o carro. O carro foi roubado, Bárbara. Então, Fala, Ju. Mas o carro deve ter seguro, com certeza. Não, pera lá, vamos por etapas. Jucimara? Oi. Vamos por etapas, toma cuidado. O problema não falou para você de contrato de seguro. Você já tem um problema, não aumente ele. Eu acho que tem que, ou ele compra outro carro exatamente igual ao que foi roubado e devolve, ou ele devolve o valor exatamente do carro. Foi tipo tabela FIP, uma coisa assim. Vamos lá, então. Aqui, agora a gente tem a magia do direito civil, tá? Posso falar? O comodatário... Oi? Não, eu queria perguntar, no caso, a pessoa que locou, ela é a locação, é comodato. É ela que fez a locação, o cliente, digamos, ele é o credor. Se ele não tem culpa, houve o roubo, ele não pode sofrer a penalidade. Então, é Doris? Desculpa. Doris, você está me dando um exemplo de locação. Então, se a gente for pensar no seguinte, né? Que eu vou lá na Localiza e faço a locação de um veículo, tá? Na Localiza, na locação de um veículo, aí a gente tem as características de seguro. Aqui eu estou falando de um comodato. Comodato. Que é o empréstimo da coisa sem pagamento de aluguel. Então ele fica totalmente responsável pelo bem. Tá? Toma cuidado aí para não confundir locação com comodato. Okay. Então, aqui no caso do comodatário, que ele aí é o devedor, aí vem a magia do direito civil, não responde nem pelo valor. Aí, antes que a Bárbara queira me engolir viva por videoconferência, tá? Eu vou aqui colocar por que isso acontece do outro lado. Eu falei para vocês lá no 238 uma expressão em latim que eu acho que vocês não devem ter colocado muita atenção nela, tá? Por que disso? Porque nós temos o res domino. A coisa perece... Oi? O respect domino? Respect domino. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui? Presta atenção aqui. Obrigação de restituir coisa certa. Perda da coisa sem culpa do devedor antes da tradição. Aplica-se a regra pela qual a coisa perece para o dono, suportando o credor o prejuízo. Tudo bem? Eu vou até levar esse parágrafo lá para baixo para a gente discutir ele aqui embaixo. Não sei por que as coisas não vão para onde eu quero que elas vão. Acho que é porque o Word está falando assim, você está fazendo muita caixa. Você é professora de Direito, não de Design, acho que é isso. Professora, enquanto isso, deixa eu só colocar. Por exemplo, essa que a gente tem assinatura, né, que tem esse aparelho da Vivo, Net, me fugiu o nome agora. Que está incomodado. Que fica incomodado. É um exemplo simples. Suponhamos que entre alguém aqui na minha casa e roube tudo e leve embora. Eu continuo sendo responsável
pelo fato de estar preservando um bem que não é meu. Perfeito. Então, eu respondo ou não? Vamos lá, olha aqui, ó. Consegui colocar aqui do lado. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Que aí se encaixa para os aparelhos que a gente tem em comodato dessas operadoras, tá bom? Isso, operadora. Esse nome que eu queria falar, me fugiu. Vamos observar aqui, ó. Deixa eu salvar isso, porque se eu perder esses desenhos, eu vou ficar muito triste. Vamos aqui, ó. Então, o contrato de comodato de uma coisa infungível, vocês podem substituir o carro por qualquer coisa que seja infungível, tá bom? O comodatário não responde nem pelo valor, tá? Para o comodante, a coisa pereceu, tá? Olha aqui, ó. Perda da coisa sem culpa do devedor. Então, perda da coisa. Sara, pega a sua régua. Pega a régua. Lá na gaveta. Lá na gaveta. Pegou a régua na gaveta? Eu vou mandar isso depois para vocês, viu? Fiquem em paz aí. Então, vamos lá. A perda da coisa sem culpa do devedor e antes da tradição, esse antes da tradição para nós aqui é antes da conclusão do contrato, tá? Porque contrato de comodato, ele tem prazo. Ele tem prazo inicial e ele tem prazo final, tá? Eu preciso ter prazo, porque se eu não tiver prazo no contrato de comodato, ele vira contrato de doação. Então, tem que ter prazo, tá? Então, se eu perco a coisa antes da culpa, antes da tradição, sem culpa do devedor, aplica-se a regra pelo qual a coisa perece pro dono. Então, pro dono não vai ter volta o carro, tá? E o credor vai suportar aí os prejuízos. E aí eu vou entrar no que a Bárbara disse. Quais seriam esses prejuízos, tá? A devolução do valor. Nós podemos acordar de que eu vou te comprar um outro carro com base no mesmo valor que aquele carro tinha, tá? Eu respondo pelo prejuízo. A coisa perece para quem era dono, porque para quem era dono a coisa não vai voltar, tá? Mas eu que perdi, automaticamente aí tenho que responder pelos prejuízos que foram causados, tá? Tudo bem até aqui? Todos inteiros? Esse me preocupou agora. Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Ó, eu vou mandar para vocês quando eu mandar 2 arquivos. Eu não sei o que você passa, acho que eu fiz muito quadrinho aqui e aí o negócio falou chega. Vamos abrir outro aqui, não tem problema. Bem, vou voltar aqui só para concluir, tá? Nessa restituição que a gente precisa fazer aqui, tá? Nessa restituição, nós temos algumas regras que precisam ser observadas, tá? Então, a gente vai verificar aqui quais são as regras que precisam ser observadas. Vocês veem uma tela em branco do Word? Sim. Tá bom, só para saber se eu tinha feito certo. Tá. Vamos observar, então, aqui as regras que precisam ser observadas para essa restituição. Então, vamos trabalhar lá no exemplo do comodato, tá bom? E vamos pensar, então, aí nas regras de restituição. Então, vamos colocar aqui, ó. Regras para essa restituição. Como que essas regras vão trabalhar, tá? Para a gente poder fazer essa restituição. Primeira observação que a gente vai verificar. Deterioração sem culpa do devedor, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é que isso aconteceu sem culpa do devedor. Antes de colocar as regras aqui, só para ficar fácil da gente trabalhar, deixa eu trazer para cá só algumas observações aqui, ó. Já fecho o outro. Vamos trabalhar aqui, ó. Então, o 238, as regras para essa restituição, sem culpa aí do devedor, tá? Então, nesse caso, o credor receberá a coisa
O credor receberá a coisa no estado em que se encontra, vírgula, sem direito a qualquer indenização, vírgula, como ocorre em caso gratuito e força maior, tá? Então, essas regras de restituição, a gente precisa observar. Primeira coisa, aconteceu uma deterioração sem culpa do devedor? Ó, o sem culpa aqui para nós é o mais importante. Sem culpa, o credor recebe a coisa no estado em que se encontra, sem direito a qualquer indenização, como se tivesse ocorrido caso fortuito ou força maior. Quando a gente fala que é sem direito a qualquer indenização, nós estamos falando de perdas e danos, tá? Que a gente viu lá, que são os danos emergentes e lucros cessantes. Eu não vou poder falar de perdas e danos, tá? Eu não posso falar de indenização. Posso até falar de restituição de valor e somente o valor, tá? Mas eu não vou poder pedir perdas e danos aí para o devedor, tá? Segunda regra, quando acontece uma deterioração com culpa do devedor. E aí a gente precisa observar aqui como que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu tinha sem culpa e aqui eu tenho com culpa. Então, quando eu tenho uma característica com culpa, o credor passa a ter direito, de exigir o valor equivalente à coisa, mais perdas e danos, vírgula, que o caso determinar. Nessa situação aqui das regras de restituição número 2, vale a gente trabalhar com o artigo 239 do Código Civil, tá? Então, o 239 do Código Civil, ele fala o seguinte: se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente a perdas e danos. Então, toma muito cuidado aqui com relação a situações de terminologia, tá? Porque a terminologia aqui pode te pegar. Então, olha aqui, ó. Quando eu falo que é sem direito a qualquer indenização, tá? Eu estou falando de perdas e danos. Eu não posso pedir perdas e danos se for sem culpa do devedor, tá? Se for com culpa, eu posso pedir perdas e danos, tá? Ah, então o que você está querendo dizer, professora, de que eu não posso pedir nenhum tipo de restituição? Não foi isso que eu falei, tá? O que eu disse foi o seguinte: você pode pedir restituição no caso de ser sem culpa? Pode. Você pode pedir restituição. O que você não pode pedir são perdas e danos, tá? Perdas e danos você não pode pedir, mas a restituição do valor você pode, sem qualquer indenização. Se acontece com culpa, o credor passa a ter direito de exigir o valor equivalente à coisa, mais perdas e danos que o caso determinar, tá? Então, se a coisa se perder por culpa do devedor, responde esse pelo equivalente mais as perdas e danos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma observação nesse sentido. Então, observação, vamos lá.
caso de melhoramento, ou acréscimo, melhoramento ou acréscimo, a coisa, sem despesas do devedor, o credor lucrará, tá? Vamos trabalhar aqui com um exemplo. Contrato de compra e venda de ponto comercial, tá? Não pagamento, mas benfeitorias. Então, vamos observar aqui essas situações, tá? Então, vamos pensar lá. Que eu tenho um melhoramento ou acréscimo a coisa sem despesas do devedor, o credor que lucra. Então, eu tenho um contrato de compra e venda de um ponto comercial, tá? Nesse contrato de compra e venda do ponto comercial, vamos pensar que eu não tenho aí um pagamento a título disso, tá? E eu tenho algumas benfeitorias que foram feitas. Nesse caso, o melhoramento sem as despesas do devedor, o lucro fica para o credor. Então, o lucro a título dessas benfeitorias, então o credor lucrará a título aí dessas benfeitorias, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu posso exigir o valor dessas benfeitorias, tá? Quem é que fala com relação à exigência dessas benfeitorias? Quem determina isso é o 242. Então, olha aqui, ó. 242 fala o seguinte: se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará nas normas deste Código, atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor, de boa fé ou má fé. Então, a gente precisa observar se essas benfeitorias foram feitas, se essas benfeitorias que, porventura, tenham sido feitas, quem é que fica com os lucros dessa benfeitoria, tá? Então, se o melhoramento se deu, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, as benfeitorias realizadas ficam para ele. Então, observa aqui, ó. Nessa situação de deterioração, tá? Vamos pensar que a gente vai... que eu perdi o bem, tá? Mas eu tinha feito benfeitorias nele. Então, vamos voltar aqui, ó, no meu contrato de comodato, tá? Então, vamos voltar lá no meu contrato de comodato. Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu só abrir ele aqui. Vamos voltar aqui no meu contrato de comodato. Eu vou abrir aqui a tela para vocês verem. Espera só um segundinho. Aqui. Vocês estão vendo o meu contrato de comodato? Tem alguém aí? Sim. Sim. Ah, obrigada. Sim. Pensei que vocês tinham dormido. Volta aqui, ó. Vamos voltar aqui no meu contrato de comodato, tá? Vamos pensar que quando você me emprestou esse carro, tá? Eu tinha feito melhoramentos nesse veículo. Então, por exemplo, eu tinha feito... Eu troquei as rodas do veículo, tá? Não gostei das rodas que estavam lá, coloquei rodas melhores nesse veículo, tá? Então, eu fiz uma melhoria a título desse veículo, tá? Então, o veículo, você me entregou o veículo de um jeito e eu fiz uma melhoria a título desse veículo. Sendo feito essa melhoria a título desse veículo, vamos voltar aqui para... Aqui, vamos voltar aqui, ó. Feita essa melhoria, então, lá no veículo, vamos pensar que ocorre uma deterioração sem minha culpa, tá? Perdeu-se, tudo bem? Então, em caso de melhoramento ou acréscimo a coisa, sem despesas do devedor, quem lucra é o credor. Então, a coisa se perdeu, tá?
Eu vou ter que te indenizar o valor dessas rodas? Não, eu não tenho que te indenizar o valor dessas rodas, tá? Por que eu não tenho que te indenizar isso? Em caso de melhoramento ou acréscimo das coisas sem despesa do devedor, tá? Então, o valor a título das rodas, elas me pertencem e não pertencem a você. Por que não pertence a você? Porque você não teve nenhum tipo de despesa a título disso, tá? Eu preciso te restituir o valor da coisa só. Se foi sem minha culpa, vou te devolver o valor do carro. Se foi por minha culpa, vou te devolver o valor do carro mais perdas e danos. Mas não vou te devolver o melhoramento, porque o melhoramento me pertence. Tudo bem com relação a isso? Acho que sim, né? Tudo. Tudo? Sim. Então tá, vamos fazer aqui então um resumão, ó. Ô, Pro, Oi. eu não entendi a deterioração com culpa, ok, mas a deterioração sem culpa, eu não entendi ao que ele vai ter direito, o credor. Tá, vamos pensar assim, Carol. O carro foi roubado. Você me emprestou o carro e o carro foi roubado. Tudo bem? Porque ele fala assim, ó, porque no artigo ele fala assim, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Então, vamos supor, se eu te aluguei um carro por 10 dias, no 6º dia pegou fogo. Então, esses 5 dias eu tenho direito de receber o aluguel. Sim. Tá, e só isso? O carro eu não vou receber de volta? Você recebe, então. Se foi sem minha culpa, eu vou te pagar os dias, tá? Se foi sem minha culpa, eu vou te pagar os dias da locação e somente o valor do veículo. Eu não vou te pagar perdas e danos. Tá bom. Tá bom? Tá. Beleza. O problema tá nessa questão da indenização, tá? Tá. É que a indenização, ela se refere a perdas e danos. A perdas e danos, isso. Tá. Tá? A gente tem assim, ó. No direito das obrigações, a gente tem o seguinte. Quando eu falo para você, vou te restituir a coisa, então eu não tive culpa, vou te restituir aquilo que estava comigo. Vou te indenizar, vou te restituir a coisa mais perdas e danos. Tá. Tá bom? Tá bom. Valeu, obrigada. Nomenclatura. Toma cuidado com isso. Tá? Exatamente. Vamos fazer aqui, ó, um resumo só para a gente entender isso, tá? Então, se a gente está trabalhando com uma situação sem culpa do devedor, então, sem culpa do devedor, que é justamente isso que eu discuti com a Carol agora. Sem culpa do devedor, nós vamos falar de indenização. Vou melhorar. Nós vamos falar de restituição. Não inclui perdas e danos, pois perdas e danos é uma situação indenizatória. Tá? Se eu falar que é com culpa devedor, nós vamos falar de restituição mais indenização, que é igual valor da coisa mais perdas e danos. E aí não se esqueça que perdas e danos, a gente inclui lucros cessantes e danos emergentes, tá? Não se esqueçam aí dessas duas observações, tá bom? Perdas e danos, a gente inclui lucros cessantes mais danos emergentes, tá? Aí aqui, ó, dentro do resumo ainda, eu vou colocar melhoramentos feitos no bem sem custas do devedor, o lucro será do credor. Vírgula, exemplo, vou colocar aqui as rodas do carro.
para você lembrar do exemplo que eu falei, tá bom? Tudo bem aqui? Tudo. Tudo? Então tá bom. O artigo 242, ele trabalha aí, né? Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Bárbara? Tá. Esses melhoramentos, a gente pode pôr aqui um exemplo tipo de uma casa alugada e sem autorização do proprietário, a pessoa transforma a casa térrea no sobrado. E aí, quando o aluguel vence, ela vai entregar a casa e ela quer restituir aquela reforma que ela fez, mas ela não pediu autorização. Tá, vamos só melhorar uma coisa aí. Não é o aluguel que vence, é o contrato. Desculpa, o Quando contrato. o contrato encerra, eu vou devolver a coisa e aí ela quer a restituição referente às benfeitorias feitas. É isso? Mas ela não pediu autorização. Tá. O contrato de locação, ele tem legislação própria, né? Que é a lei do inquilinato 8245 de 91. 8245 de 91, isso mesmo. Lá, ele fala o seguinte, que esses tipos de benfeitorias, se forem feitas, elas têm que serem feitas com autorização do locador. O exemplo que você está me dando, eu não tenho autorização. Isso. Se eu não tenho autorização, eu não tenho como exigir essas benfeitorias. Então é isso que eu queria saber. Não tem, né? Não tem. Eu vou indicar, não importa que eu aluguei uma terra e entreguei o sobrado. Quem mandou reformar sem autorização? Exatamente. É a mesma coisa quando você constrói na casa da sogra. Tá? Quando você constrói uma casa no terreno da sogra, quando a sogra falecer, a cunhada tem direito à metade da casa. Beleza. Não tem exemplo melhor do que esse. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Vamos lá. Oi? Só uma perguntinha rápida. E Doris, se fosse né? a Doris. Tô começando a reconhecer vocês pela voz. Fala. Desculpa. Imagina. Uma situação invertida. Até então a gente está falando de devedor. Suponhamos que eu tenha um produto de comodato que não me atende e essa culpa pode me gerar, por parte do credor, pode me gerar perda de danos. A quem eu recorro? Então, mas aí você está me trazendo uma situação de consumidor, né? Porque a gente está falando de culpa do devedor. Mas e se a culpa for de onde provém o produto? Aquilo não me atende, está com defeito, e isso vai me gerar... Eu não vou poder trabalhar por conta daquele problema e vou perder com isso. Isso cabe a alguma instituição? Então, Doris, só que aí, na situação que você está me dizendo, a gente está trabalhando com CDC. Então, deixa eu tentar exemplificar e a gente ver se o seu raciocínio está certo, tá bom? Nessa época agora aqui que a gente está trabalhando em casa, vamos pensar aí que você tem um provedor de internet que não te atende aquilo que você precisa. É isso? Não, eu não estou citando nenhum exemplo meu, nem nada. Eu só queria saber... Não, eu estou dizendo assim, se o seu raciocínio é nisso. Um exemplo seria isso. Poderia ser, sim. Tá bom. Então, nessa situação aí, você está querendo me dizer que a empresa que não fornece o serviço, né? Você toma cuidado que ela não é credora, ela é devedora. Eu sou a credora, no caso. Uhum. Agora, vamos pensar no seguinte, você não paga pelo serviço. Né? Ela te fornece e você não paga. Aí a culpa é sua. Sim. Entendeu? Tá bom. Tá bom? Obrigada. É a questão de nomenclatura. Toma cuidado com nomenclatura em direito das obrigações, tá? No 242, para a gente concluir ele, fala assim, né? Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regula nas normas desse código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa fé ou de má fé. Eu queria fazer aqui uma observação. Rodas do carro. Queria fazer uma observação aqui a título do 242, tá? Então, observação. É que eu não vou copiar o artigo de novo, né? Observação 242 do Código Civil. Na situação dos frutos percebidos.
a seguinte observação, tá? Frutos percebidos são aqueles que já foram colhidos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Caso colhidos pelo devedor, caso colhidos pelo devedor, deverão ser observadas as regras dos artigos 1214 a 1216 do Código Civil. Então, vamos lá, para o 1214 e 1216 do Código Civil. Então, do 1214 a 1216 do Código Civil. Vamos trazer eles para cá. Deixa eu arrumar eles aqui para ficar fácil da gente ler eles. Tá, vamos lá. 1214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos, tá? Então, no 242, o que ele fala? Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regula nas normas do Código Civil, atinente às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé. As normas atinentes ao Código Civil, que ele se trata aqui, são os artigos 1214 a 1216 do Código Civil, tá? Então, é com base neles que a gente vai tratar. Esses artigos 1214 a 1216, eles falam lá das características de posse, tá? Então, eles estão lá, ele está trabalhando lá com as características de direito das coisas. Então, 1214. Possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. A gente já viu que frutos percebidos são aqueles que foram colhidos, tá? Foram colhidos na data certa, tá? Eu não fiz colheita antes do prazo. Então, sempre tente, quando eu falo de frutos colhidos, frutos percebidos, tente ter em mente aí o aluguel, que fica fácil de você entender, tá? Frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos. Depois de deduzidas despesas de produção e custeio, devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Os frutos que são colhidos com antecipação são aqueles que eles são colhidos antes deles estarem maduros. Então, por exemplo, o aluguel que eu venho a receber antes da data de recebimento desse aluguel, antes da data de vencimento dele, tá? Então, frutos pendentes, então são aqueles que ainda não estão prontos para a colheita, ao tempo em que cessar a boa-fé, devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem também ser restituídos os frutos colhidos com antecipação, colhi antes da data. Artigo 1215. 1215 fala: os frutos naturais ou os frutos industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia. Então, vamos lá. Os frutos naturais e os frutos individuais, frutos naturais. Vamos colocar aqui. Frutos naturais são aqueles que não possuem obra humana. Vírgula. Exemplo, fruta. Tá? Fruta de comer, fruta de fruta, tá? Os industriais são aqueles que dependem da força humana. Então, é aquilo que eu faço, tá? Reputam-se colhidos e percebidos
logo que são separados. Então, logo que eu retiro, vamos supor que eu estou trabalhando lá com a venda de uma propriedade rural. A partir do momento que eu retiro esse fruto natural, ele é separado. Os civis reputam-se percebidos dia a dia. Nos civis, vamos trabalhar aqui com o aluguel. O aluguel, se a gente quisesse, o pagamento ia ser diário, tá? Então, se você pegar o seu aluguel, o que a gente faz? A gente dilui ele dentro de 30 dias, tá? Mas se o seu locador quisesse aí todo dia receber o aluguel, ele podia fazer isso, tá? É que fica convencionado entre as partes e já é uma questão de costume que o pagamento vai ser feito uma vez por mês e determina-se lá qual que é o mês desse pagamento, tá? 1216. O possuidor de má fé, então, ó, no 1214, eu estou falando de boa fé. No parágrafo único dele, eu estou falando de boa fé. No 1215, eu estou falando de boa fé. No 1216, ele fala da característica da má fé. Possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que por culpa sua deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má fé. Tem direito às despesas da produção e custeio. Sendo caracterizado, então, que existe má fé com aquele que está com o bem, tá? Ele vai ter de restituir os frutos colhidos e os frutos percebidos, tá? Então, aqui, ó, responde pelos frutos colhidos e responde pelos frutos percebidos, ele vai ter de restituir. Vai ter que fazer restituição deles, tá? Bem como os que por sua culpa deixou de perceber, então não recebeu na data correta, desde o momento em que se constitui má-fé. A gente precisa ver que momento que essa má-fé vai ser constituída. Essa má-fé vai ser constituída, por exemplo, no nosso contrato de comodato, quando o contrato encerra e você não devolve o veículo, tá? Tem direito às despesas apenas de produção e custeio. Então, no caso lá do comodato, ele tem direito, por exemplo, ao recebimento de gasolina, única e exclusivamente. Ele não pode receber nada além disso, tá? Com base aqui no 1214, 1215 e 1216, vamos deixar aqui, ó, a seguinte observação. E essa observação refere-se ao possuidor de boa-fé. Possuidor de boa-fé. E verificar a existência de justo título. Então, por exemplo, o contrato de comodato, eu preciso ter lá a minuta do contrato, tá? Terá direito aos frutos. Então, quem está de boa-fé tem direito aos frutos, tá? Agora, possuidor de má-fé, possuidor de má-fé, sem justo título, nesse caso, sem qualquer direito, vírgula, além de responder por todos os frutos, colhidos e percebidos, mais os que deixou de colher. Nessa observação, eu acho que é importante vocês olharem o artigo 498 do CPC,
que fala que nessa situação aqui, a gente tem que trabalhar com a ação de busca e apreensão. Então, observa aqui nessa situação, tá? Vamos pensar no seguinte. Eu te empresto um trator, tá? E eu faço esse empréstimo do trator, tendo em vista que você fala para mim que você está no tempo de colheita, tá? Da sua propriedade rural. E nós estipulamos o seguinte, que eu vou te emprestar o trator, então é um contrato de comodato, tá? Que você vem buscar o trator no momento em que começa a colheita, tá? E você vai me devolver o trator no momento em que se encerra essa colheita, tá? Acontece que encerrou lá a colheita e você não me devolve o trator, tá? Você não vem me trazer de volta aquilo que eu te emprestei, tudo bem? Nessa situação, a gente vai ter que fazer, então, uma ação de execução, tá? Para a gente poder ter aí, então, a restituição da coisa. E nessa ação, que é a ação de busca e apreensão, eu vou poder pedir perdas e danos, tá? E vou poder pedir multa, tá? Pelos dias em que você não veio a me devolver o trator. Então, nessa situação, a gente começa a trabalhar com as situações de multa, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem. Cumprir a obrigação de dar, então, multa, ou astreientes, que nós chamamos, ou determinação de busca e apreensão, determinação de busca e apreensão da coisa, remoção de pessoas, desfazimento de obras, vírgula, situações do artigo 497 do CPC. Não cumprida a obrigação, no prazo estabelecido, não cumprida a obrigação no prazo estabelecido em sentença, vírgula, será expedido a busca e apreensão do bem, tá? Então, vamos lá, no 498 do CPC, tá? A gente fala de busca e apreensão. Então, no caso lá do comodato, tá? Eu te empresto, te dou um prazo para você buscar e um prazo para você me devolver. Então, a gente está falando aí de um cumprimento de obrigação, tá? É um cumprir de obrigação de dar, tudo bem? Se porventura você não cumprir no prazo que nós estipulamos, a gente tem multa, tá? Ou determinação de busca e apreensão. Não cumprida no prazo estabelecido, em sentença, tá? Será expedida, então, a busca e apreensão do bem. Se você não me devolver o trator no prazo que nós estipulamos, eu vou pedir, então, aplicação de multa e, além disso, vou pedir a apreensão do bem, busca e apreensão do bem. Tudo bem com relação a isso, gente? Pro, tem uma dúvida. Pode por falar, vez, vai. Pode falar, Babi, depois eu falo. Essa busca e apreensão é a mesma situação do carro alienado que você não paga e eles dão ação de busca e apreensão e se você não devolve, você tem tudo isso para pagar? Aí lá a busca e apreensão é por uma outra característica, é pelo não pagamento. Sim. No caso, tá. é a mesma coisa, só muda o objeto lá. Lá o objeto é o não pagamento. O meu aqui é a não entrega. Beleza, tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Carol?
Eu não entendi aqui no final do artigo 1216, porque ele fala assim, o possuidor de má-fé, ele é no final, tem direito às despesas da produção e custeio. Entra aí alguma melhoria? Não. O que seria esse direito? Então, o que seria esse direito às despesas da produção e custeio? São as coisas que eu fiz única e exclusivamente para que o bem não se deteriore. Mesmo ele sendo de má fé, então ele vai ter direito a receber esse valor? Vai. Aquilo que eu fiz para o bem não se deteriorar. Tá. Só para manter o bem. Isso, vamos pensar assim, que eu fiz pagamento de IPVA. Certo. Tá? Então, para o custeio do bem. Isso eu tenho direito de volta. Agora, se eu fiz algum tipo de melhoria, eu estava de má fé, não tem direito. Tá. Mas o de boa fé também tem direito a essas despesas de produção e custeio? Então, a vantagem do de boa fé é que ele tem direito a isso, mais direito aos frutos e eventuais benfeitorias. Tá? Porque, exemplo, o 1214, parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar boa fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Então, o de boa fé ele tem direito aos frutos também. O de má fé, não. Só as despesas de produção e custeio. Tá bom. Tá bom? Tá jóia. Obrigada. Tá bom. Nada. Quem mais? Mais ninguém quer falar comigo? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá bom. Galera, a gente volta a se encontrar sexta-feira, 8 da manhã. Combinado? Combinado. Professora, tem alguns colegas da sala que não conseguiram acessar hoje. A senhora vai pôr isso tudo na